Filhos e filhas da igreja, nós estamos no 6º domingo da Páscoa. Estamos caminhando para celebrar Pentecostes, que é o nascimento da igreja. O Espírito Santo que desce sobre os apóstolos e assim com a missão dos apóstolos de ir em todo o mundo para pregar esta boa nova. A boa nova da ressurreição, a boa nova do amor, da alegria, da esperança e principalmente da vida eterna. Todos nós somos convidados, enquanto liturgia, desde o domingo da Páscoa até Pentecostes, a refletirmos sobre a vida póstuma, sobre a vida depois da morte. Pois, por sermos muitos imanentes do aqui e do agora, pode acontecer que a gente ainda fique com aquela mentalidade de alguns que não acreditavam na vida depois da morte, achando que é tudo aqui mesmo, morreu e acabou. Nada disso. Para nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, é passar por esta vida aqui fazendo todo o esforço possível para que essa mensagem de luz alcance o nosso coração, para que a gente morra, os nossos olhos se fechem nesta terra e Deus mesmo, por causa da sua ressurreição em Jesus, possa abrir os nossos olhos para que a gente possa morrer e começar uma nova vida. Uma nova vida que nos narrava a segunda leitura de hoje, quando João, na sua visão apocalíptica, começa a falar sobre a Jerusalém celeste. Ele fala da cidade de Deus com tanta glória, com tanta bênção, com tantas graças, que não vai precisar nem existir a luz do sol. Nós vamos poder contemplar a Deus face a face, e esses nossos olhos que um dia se fecharão, se formos fiéis a Ele, vai se abrir para podermos contemplar o seu reino. Nós vimos na primeira leitura de hoje, e estamos também meditando os Atos dos Apóstolos, todo esse tempo pascal, nos narrando como que foi o processo de reconhecimento e adesão do mistério da ressurreição, como que foi esse processo de cada coração daquele discípulo e discípula que queria seguir Jesus. Eles não acreditavam na ressurreição de uma hora para outra, mas foi um processo, foi um estar com o Senhor, ficar com o Senhor, Jesus mesmo aparecer para eles muitas vezes para que aquela mensagem não se perdesse diante de muitos corações incrédulos, mas também de muitas outras pessoas que falavam em nome de Cristo, mas não eram de Cristo. E aqui aconteceu um problema. Nós vimos que alguns fizeram confusão e divisão na comunidade de Antioquia. Temos que lembrar que Antioquia é uma comunidade de judaizantes, aqueles que eram judeus e passaram a ser cristãos, mas também é uma comunidade de pessoas que vieram do paganismo, que não conheceram Abraão e nem a aliança que Deus tinha feito com eles. E por isso, para os gregos, aqueles que não eram judeus, não tinha sentido nenhum a circuncisão. Só que aqueles que estavam fazendo confusão, eles falavam que os gregos não iriam ter salvação, porque não estavam circuncidados. E agora, quem que vai resolver isso? O que a comunidade fez? Não é como no nosso tempo, que cai alguma coisa na China, e em segundos aqui a gente sabe. Nesse tempo não tem internet, não tem mensagem. É preciso mandar mensageiros para resolver as situações. Enquanto isso, os problemas continuavam. Principalmente porque muitas pessoas falavam em nome de Cristo, mas não faziam parte daqueles que eram escolhidos para pregar esta mensagem da Boa Nova. Foi preciso então mandar para Jerusalém os mensageiros. Por que Jerusalém? Porque em Jerusalém está Pedro.
E lembrem aquela promessa que Jesus tinha feito a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja. E depois Jesus fala para Pedro: tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. Aquele momento que Jesus fala para Pedro isso, significa que Jesus passou a autoridade da igreja para Pedro, que vai sendo substituído a cada Papa que vai vindo, até chegar hoje ao Papa Francisco. Pois a mensagem de salvação, ela não se perde dentro do tempo, mas ela encontra toda a força e unidade na presença do Papa, por isso que rezamos toda a missa por ele. Mas também numa segunda coisa, na mensagem litúrgica, pois desde aqui do Periolo até Roma, China, em todos os lugares do mundo, se lê a mesma palavra. É a mesma leitura, não é outra, é a mesma primeira leitura, o mesmo salmo responsorial, a mesma segunda leitura, o mesmo evangelho, nesta unidade para que todos os homens e todas as mulheres possam ter uma única mensagem de salvação. Mesmo que a interpretação seja segundo a realidade, segundo o mover do Espírito. Mas a mensagem, ela é única, porque Jesus Cristo é para todos. E aqui é que eles não estavam entendendo, porque se para ser judeu precisava nascer no judaísmo, para ser cristão precisava só abraçar a fé em Cristo. E foi mesmo lá em Antioquia que dizia que a mensagem do evangelho era para todos. E isso em grego é kateholikos, quase parecido com aquilo que a gente se chama católico, que depois, mais frente, foi traduzido para universal, para dizer que a mensagem de salvação é para todas as pessoas, sem exceção. Mas para que eu possa um dia contemplar a Jerusalém celeste, vivenciar na fidelidade, vivenciar a fé e a verdade, na fidelidade do Evangelho, aí eu preciso fazer aquilo que Jesus pediu no Evangelho de hoje. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vamos repetir? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. É assim que a gente vai fazendo com que o evangelho esteja de fato no nosso coração. Guardando esta palavra de fé, de verdade, de vida. Porque ao contrário disso, os vozerios do mundo se inclinam à injustiça, à morte, à frustração, à desilusão, ao fracasso. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, ela vai nos impulsionando para que o homem tenha vida, e não uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, no qual todos os homens e todas as mulheres são convocados a espalhar este anúncio no mundo, ainda que a gente perceba que esteja envolvido em trevas. Na vigília pascal, nós fazemos a experiência desde a Sexta-feira Santa, quando se tira todos os elementos bonitos do altar. As imagens são cobertas, tira-se a toalha, não tem flor, fica tudo desnudado, assim simbolizando como ficaria o mundo sem Cristo. O mundo sem Cristo é nas trevas. O mundo sem Cristo encontra-se morte. O mundo sem Cristo encontra-se desilusão. E nós não fomos feitos para o escuro, não fomos feitos para as trevas. Basta encerrar um pouquinho a luz, principalmente quando se está no tempo de calor, e perde-se a luz. A gente já fica aflito, se vai escurecendo, a gente já fica preocupado com a geladeira que vai estragar os alimentos que a gente comprou. A gente já fica preocupado porque logo pegamos a luz do celular, até que tenha bateria, logo acendemos uma vela, nós não ficamos no escuro. E quando se vem a luz, dentro de nós, num ímpeto e sem mesmo pensar, a gente diz assim: graças a Deus. Olha só que experiência bonita que a gente faz.
com uma coisa tão simples, quando o padre entrava na vigília pascal, com o círio pascal e dizia, diante das trevas, diante do escuro, eis a luz de Cristo. A comunidade também dizia, graças a Deus. Graças a Deus, porque Jesus é a luz que vem romper as nossas trevas. Jesus é a luz que vem fazer com que a nossa história tome um rumo diferente. Ainda que eu traga em mim, visível ou invisível, as marcas da paixão, simbolizado nos cravos que tem aqui. Ainda que visível, quando eu estou sofrendo, quando acontece alguma coisa ruim comigo, ou invisível, quando ainda vai acontecer. Nós não somos convidados nunca a desistir do caminho, nunca a tentar achar soluções em portas largas, porque a porta de Cristo é a porta estreita. E é aqui que a gente vai se configurando ao amor de Cristo para que a gente possa ser discípulo e discípula dele. Jesus também deixou uma outra promessa. Primeiro, que a gente não ia conseguir fazer nada sozinho. Ele mesmo já disse, sem mim nada vocês podem fazer. É preciso que a gente se abra ao Espírito Santo. Ele é o nosso defensor. Ele é que vai fazer e abrir a nossa inteligência para compreender a história e a vontade de Deus neste mundo. O mundo precisa de homens e de mulheres que peçam o Espírito Santo. Fazei a experiência com o Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo invada a tua história, mesmo envolvida em trevas, a tal ponto que eis lá no final de tudo a luz de Cristo, que já quer tomar a nossa história e o nosso coração, para que isso possa perpetuar e assim a gente possa viver um dia com Ele na eternidade. E quais são as portas de salvação? Dizia a segunda leitura, 3 portas para o norte, 3 portas para o sul, 3 portas para o nordeste, 3 portas para o ocidente, 3 portas para o oriente. Mas meu Deus, João, dizendo no Apocalipse, que portas são essas? É simbolizado na Trindade. A Trindade Santa é a porta nossa de salvação. Aonde localizado, aonde nós estamos, é pela Trindade que eu encontro a minha libertação. Não é à toa que começamos a Santa Missa, nosso dia, terminamos a nossa noite, traçando sobre nós o sinal da cruz. Para fazer com que esta ideia trinitária perpasse a nossa história e a gente vá se inclinando cada vez mais para Ele, pois a sua promessa é que Ele vai voltar. Quando Deus prometeu a Abraão que Ele ia salvar, algumas pessoas acharam que isso não ia acontecer. Passaram-se séculos, mas aconteceu. Uma virgem concebeu e Jesus veio neste mundo. Ele veio para salvar. Se antes os nossos olhos se fechavam e nunca mais poderiam abrir, agora, com a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus, quando os nossos olhos se fecharem para sempre nesta terra, Ele mesmo abrirá os nossos olhos para que a gente possa ir para o nosso lugar. Mas Ele não vai vir mais para julgar os vivos, Ele não vai vir mais para salvar. Ele não vai vir mais realizar plano de salvação, não, já foi salvo. Ele vai vir agora para separar os bons dos maus. Eu quero estar do lado dos bons. Olha para a pessoa que está do seu lado, dê uma olhadinha para ela, já pergunta, você quer estar de qual lado? Dos bons ou dos maus? É claro que a gente quer estar do lado dos bons, a gente um dia quer reinar com Cristo para sempre, mas para isso é preciso guardar e amar a palavra do Pai. Ah, se a gente criar essa coragem
de guardar no nosso coração e na nossa história a palavra do Pai, que nos salva, que nos resgata, que nos impulsiona para frente. Aí o reino de Deus se apressa. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que isso vai acontecer. As profecias vão se cumprir. Nós não sabemos o tempo. Talvez Deus use do nosso WhatsApp. Mande lá, olha, chegou o momento, vamos lá. Não sei. Talvez Deus use. A gente fica tanto tempo com o WhatsApp, de vez em quando dá uma olhadinha para ver se não veio do céu a mensagem. Pode acontecer. E é nessa mensagem de Deus para a gente que a gente precisa nos questionar. E aí, vivente? O que você está fazendo com a sua história? O que você está fazendo com a tua vida? Longe de Deus, nas trevas, no erro, no pecado. A gente pode ser muito melhor do que a gente pode estar realizando neste plano, neste projeto, que eu sou convidado a escrever, impulsionado pelo Espírito Santo. E se a gente permitir o Espírito Santo impulsionar, a gente vai passar por esta vida, talvez por dificuldades, trazemos em si as marcas da paixão, mas como eu já disse muitas vezes, não há uma lágrima nos nossos olhos que caiam por causa da justiça, que será em vão. Agora, se as lágrimas caem dos nossos olhos por causa do pecado, enquanto a gente está vivo, converta-se, muda de vida, pois aquele que ama a Deus guardará a sua palavra. E a palavra de Deus é palavra de libertação. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a cada dia a irmos pelo mundo, mas primeiro acontecer isso em nós, para que as minhas trevas sejam iluminadas pela luz de Cristo, que só quer uma coisa do homem e da mulher: a felicidade sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,